Deus não abandona o seu povo. Esse é o tema da nossa oração da manhã de hoje, do nosso devocional de hoje. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ter um dia abençoado à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos começar o nosso devocional baseado no Salmo capítulo 7. E aqui, vou dar uma resumida para você. O que está acontecendo aqui é o seguinte: no Salmo 7, Davi está clamando a Deus porque ele está sofrendo injustamente, ele está sendo perseguido por seus inimigos, de uma maneira totalmente injusta. Vamos ler então uma parte deste salmo. Eu desafio você a ler durante a semana aí na sua casa. Salmo 7:1. Lembrando que a Bíblia que eu uso aqui é a Almeida século 21. Se você quiser baixar aí na sua casa, tem aí, acho que tanto para Apple quanto para Android, tem aí para você baixar. Eu gosto muito também da versão revista e atualizada. Então vamos lá, Salmo 7. Senhor, meu Deus, é Davi aqui fazendo esse salmo. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não me devorem como um leão e me despedacem, sem que ninguém me socorra. Senhor, meu Deus, se eu agir assim, se há injustiça nas minhas mãos. Davi, ele vai usar várias expressões aqui para dizer a mesma coisa, que ele está sendo injustiçado. E ele diz assim, olha, se eu fiz o que é mal, que eu seja punido. Mas esses homens, eles estão agindo injustamente comigo. Vamos lá. Verso 4. Se paguei com mal ao que estava em paz comigo, ou se, sem razão, deixei meu inimigo impune, que o inimigo me persiga e me alcance, calce minha vida no chão aos seus pés e me deite minha honra no pó. A ideia aqui é essa mesmo, que eles me pisem, que eles me esmigalhem. E aí ele diz, ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos. A ideia aqui é o seguinte, eles estão irados comigo. Senhor, fique irado com eles. É isso mesmo que Davi está orando aqui. E ele vai concluir, o Salmo, verso 15, por exemplo. Quem abre uma cova e a torne mais profunda, acabará caindo na cova que fez. Verso 14. O ímpio gera perversidade, consome a maldade e dá luz à falsidade. O ímpio vive na mentira, mas ele vai ser punido por isso. Verso 16, sua maldade recairá sobre sua cabeça e sua violência atingirá o seu próprio crânio. Assim, e os termos que ele usa aqui em relação à repreensão que Deus vai dar contra aqueles ímpios é pesadíssima. Ou seja, vamos lá, vamos ver o que ele declara aqui. Ele ora, que ele está sofrendo uma injustiça, ele quer que Deus o livre, e o que ele afirma que Deus vai fazer? Verso 8, o Senhor julga os povos. Verso 10, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Verso 11, Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta indignação todos os dias. A ideia aqui de manifestar indignação todos os dias é a seguinte, não há um dia que Deus olhe a maldade e ele se acostume com ela. Deus nunca se acostuma. Deus fica irado contra o mal todos os dias. Eu sei que muitas vezes você pensa na ira como algo ruim. No contexto bíblico aqui, a ira é aquela insatisfação de Deus em relação à maldade humana. Deus não pode permitir que um pecado fique impunemente, ali deixado impunemente. Então Deus fica irado e Deus vai punir todo o pecado. A diferença é que na vida do povo de Deus, os nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus, por isso nós não fomos condenados. Mas nenhuma unha, nenhuma bala, nada ficará deixado impune. Nada. Deus vai punir todas as coisas, todos os pecados. E por isso que nós fomos salvos, aqueles que creem. Porque Jesus, ele nos substituiu, de modo que ele carregou a nossa culpa. Então é isso aqui que Davi está dizendo, olha, Deus é o reto juiz. Deus, ele salva os retos, ele guarda o seu povo. Um exemplo disso aqui que Davi falou, a cova que esses ímpios abriram, eles vão cair. Por exemplo, Mordecai e Amã. O texto bíblico declara que Amã era um homem maligno e ele havia preparado uma forca, ele queria preparar a desgraça de Mordecai, mas aí o texto bíblico diz que a forca que ele havia preparado para Mordecai, ele mesmo foi enforcado nela. Então, como que Deus reverte as histórias? Mas um outro exemplo disso também, José, ele foi injustiçado por seus irmãos, depois foi injustiçado pela mulher de Potifar, e no final de tudo Deus reverteu essa história e colocou José no posto mais alto, abaixo apenas de Faraó, mostrando que Deus, ele salva o seu povo. O próprio Davi, durante muito tempo foi perseguido injustamente por Saul, e o que Deus fez? Deus
restaurou Davi, fez com que Davi voltasse para sua terra e colocou Davi no trono, sem que Davi ficasse perseguindo isso, porque várias vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul e Davi não o fez. Mas Deus fez. Deus colocou Davi no lugar onde Davi deveria estar. Mas para mim, o melhor exemplo para mostrar que Deus guarda o seu povo, que Deus ele julga os homens maus e todos os homens maus serão punidos e o povo de Deus será preservado, é a igreja. Lembra daquela profecia que Jesus fez? Que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Lembra a profecia messiânica que o reino de Davi, do filho de Davi, não teria fim, iria durar para sempre. Ora, esse reino ele tem tudo a ver com a igreja. Lembra que Jesus falou, olha, arrependei-vos porque está próximo o reino. É óbvio que aquilo ali tem a ver com a igreja, o nascimento da igreja, que é o reino de Deus aqui na terra. Ok, olha, preste atenção nessa profecia. Jesus olha para aquela meia dúzia de camponeses, de pescadores, de donas de casa, e diz para eles, vocês são o meu reino, vocês me levam a minha bandeira, a minha coroa, por onde vocês forem. Vocês não terão fim. Vocês vão durar para sempre. Gente, pensa nisso. Pense nisso. O Império Romano, super mega poderoso, está lutando contra aqueles 120 apóstolos que estavam lá no dia do Pentecostes. Aqueles 120 cristãos reunidos ali. Só isso. Sem armas, sem prestígio, sem poder social, bélico, financeiro, nada. Apenas uma comunidade, pouco mais de 100 pessoas, que cria em Cristo Jesus. Só isso, mais nada. Jesus olha para esse povo e diz, vocês vão permanecer, o meu reino não vai ter fim. E aí você olha para o Império Romano, olha o tamanho do Império Romano. 2000 anos se passaram. Aquela comunidade está de pé. O Império Romano caiu. Deus guarda o seu povo. Deus julga os homens maus. Não, nenhum homem mau, nenhum deles sairá impunemente pelo tribunal de Cristo. Nenhum homem bom que pela fé, mediante a graça, tem vivido justamente, ficará sem recompensa. Deus é o justo juiz. Portanto, eu não sei o que você está passando hoje, quais são os seus desafios. Talvez os seus desafios sejam infinitamente maiores do que você, como a igreja que enfrentava algo muito maior. Lembre-se disso. Deus guardou aquela comunidade de pescadores, de donas de casa. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui. E aqueles poderosos impérios foram ruindo, um por um. Todos eles. Babilônia caiu. O comunismo caiu. Poderosíssimos, ruiu. Todos esses homens foram caindo, um a um. Poderosíssimos contra uma igreja pobre, pequena, muitas vezes sem nenhum recurso a não ser joelhos. Joelhos para se prostrar diante de Deus. A gente precisa de algo mais? Confie em Deus. O Senhor é conosco, como diz aqui Davi. Ele julga, Ele salva o seu povo, Ele salva os retos de coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este dia, mais uma vez. Ó Deus, nós oramos que o Senhor nos livre de todo mal. Que, Senhor, como a Tua igreja, nós possamos sair triunfantes, ainda que nossos inimigos, desafios e problemas sejam infinitamente maiores. Ó Pai, nós temos uma prova inequívoca que o Senhor guarda o seu povo. Uma prova irrefutável de que a sua mão é sobre o seu povo. Por isso, Pai, nós estamos alegres e confiantes. Aqueles que são seus, o Senhor guarda, o Senhor protege. Nenhum de nós vamos cair antes da hora. O Senhor há de proteger, o Senhor há de cuidar de nós e de nos levar a são e salvos até aquele dia em que nos encontraremos contigo. Que a paz do Senhor, que a genuína fé e o genuíno arrependimento estejam no coração de cada uma dessas pessoas que me assistem agora. Em o nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, se inscrevam, comentem, curtam e até amanhã, se Deus quiser.